Opa, e aí pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar um assunto novo agora que é concílio, mas antes de nós iniciarmos esse concílio, eu preciso conceituar. Antes de eu dar o conceito dessa aula introdutória de concílios, eu preciso perguntar para vocês como é que estão, como é que está o estudo, como é que estão aí o seu caderno de vocabulário, como é que está aí o seu caderno de resumos, termos novos, assuntos novos, datas. Então, o que você precisa lembrar aí? Vocabulário, datas, toda data que for falada aqui, você precisa, e assuntos. Pega um assunto, resume. Lê ele, estuda sobre ele, depois resume, ok? Então, quando eu disser, pessoal, isso aqui é importante, dá uma pesquisada lá, e aí depois você resume com as suas palavras, e depois de resumir com a palavra de vocês, deixa no caderno pronto ali, porque na nossa revisão, lá na reta final, nós vamos revisar pelo caderno de revisão, que é o caderno que você mesmo, o melhor material de revisão que existe é o nosso material, o material que nós montamos, certo? Muito bem. Então, nós estamos caminhando na história da igreja. Ah, Isaac, mas tem tal personagem lá do século I que você não falou. Fica tranquilo. Nós vamos dar uma passada geral na história da igreja, vendo o que tem de importante, das coisas mais relevantes, e depois a gente volta fazendo os ajustes com aquilo que é secundário. Então vamos dar essa primeira passada aí falando das coisas mais importantes, e depois a gente volta revisando e ajustando, tapando as brechas ali. Porque se nós formos agora vendo cada picuinha, vai ficar muita informação e você não vai ter a visão geral. Então tem coisa que você só entende quando você tem a visão geral. Depois de entendida a visão geral, a gente volta falando das coisas específicas, certo? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre um assunto chamado concílio, tá? O que é um concílio? O que você vai lembrar aí de concílio? Você vai lembrar de consenso. Concílio, consenso. Lembra disso aí, certo? Por quê? O cristianismo, ele vai ter uma ideia, né? Desde lá de Irineu, lembra lá? Ele destacou muito a unidade. Então, o cristianismo, ele é uno, ele é unido, certo? Os primeiros pais da igreja vão usar o termo católico para falar da igreja. Católico significa universal. Então a igreja ela é única. A igreja ela é a igreja de Cristo, é a igreja que foi formada pelo Senhor Jesus, multicultural, né? E essa ideia de multiculturalidade vai ser iniciada ali com o apóstolo Paulo, né? Que vai pregar para diversas culturas diferentes, não enfatizando apenas o judaísmo, como queriam os judaizantes. Então essa ideia de que são muitas culturas, mas apenas uma igreja, os pais da igreja vão destacar demais a questão da unidade, do respeito às autoridades hierárquicas, eclesiásticas e etc. Okay? Então nesse pensamento de unidade, a igreja vai ser perseguida, sempre com aquela ideia de irmandade, de parceria e tal. Tudo bem. O que acontece? Nesse período da igreja, pessoal, dos primeiros séculos, dos primeiros 3 séculos, a agenda da igreja era sobreviver. Não tinha muita questão assim doutrinária a se fazer. O que tinha que se fazer era defender. Por isso que nesse período da patrística os pais são chamados de pais apologistas. Eles fazem defesa da igreja, defendendo o cristianismo daqueles que os perseguiam. Okay? Muito bem, então nesse período não tem muita produção teológica, digamos assim, problemática, polêmica, detalhando conceitos teológicos. O que tem é muita cristologia, certo? E essa cristologia, embora fosse também uma questão polêmica, doutrinária, mas o objetivo dela era fazer apologia do cristianismo, provando que o cristianismo não era uma coisa absurda, protegendo os cristãos, né, contra as acusações de canibalismo, de ateísmo e etc. Muito bem. Quando a igreja acaba o período de perseguição, com Constantino, lembra Constantino que para a perseguição, Constantino era o imperador de Roma e ele vai tentar unir ali a igreja, né? A igreja católica apostólica romana, então uma união ali igreja-estado. Tudo bem, então se o império, qual é o objetivo de qualquer império, pessoal? É não rachar, é não quebrar, é não fragmentar. Então, a ideia da igreja original também vai ser essa. Nós temos uma igreja, ela é una, ela é universal, então ela não pode fragmentar. E aí, nesse contexto, polêmicas vão surgir, controvérsias vão surgir. E nessa hora da controvérsia, qual o risco que se corre? O risco é da igreja fragmentar, porque uma ala da igreja vai acreditar de uma determinada maneira, outra ala vai acreditar de outra maneira. Nós já vimos, né, as diferenças que existiam entre a escola de Alexandria, entre a escola de Antioquia, que ficava no Oriente. Nós já vimos também que a partir, né, do século IV ali nós vamos ver então o Ocidente também começando a produzir teologia, e o jeito de teologia do Ocidente, o jeito de fazer teologia no Oriente é diferente.
Então, o imperador Constantino, que não era teólogo, certo? Mas ele tinha essa ideia de unidade. Então, quando surgem as primeiras controvérsias, a primeira delas grande é o arianismo, que nós já vamos falar aqui qual foi essa controvérsia, nós vamos relembrar, né? Então, o Constantino vai convocar aí os concílios. E aí, esse concílio, qual é o projeto dele, o propósito? Reúne-se todo mundo em uma cidade, reúne-se todo mundo em determinado lugar, discute-se acerca daquele assunto e a reunião só acaba quando se chegar em um consenso. Então, concílio, consenso. Ao final desse concílio, tudo que foi definido ali, tudo que foi decidido ali, condenar alguém por heresia ou definir qual é o novo padrão de ortodoxia, o novo padrão oficial da igreja, isso deve ser documentado, certo? Um documento vai ser gerado a partir de um concílio. Então, um concílio é uma discussão acerca de uma controvérsia. Ao final dessa discussão da controvérsia, nós temos então um documento em que sintetiza tudo que foi decidido naquele concílio. Ok, quem inventou esse negócio de concílio? Foi o Constantino? Não. Quem inventou o concílio? Ninguém inventou, está na Bíblia, certo? Então, anota isso aí, por favor. O primeiro concílio que existiu na história da igreja foi o concílio de Jerusalém. E da onde eles tiraram isso aí? Da Bíblia. Então, eu vou começar agora aqui e eu preciso que você lembre. Concílio, consenso. Aonde aconteceu o primeiro concílio? Jerusalém. Vamos lá. Primeiro concílio aconteceu na cidade de Jerusalém. Então, concílio, pessoal, não é uma invenção de algum teólogo, é um padrão extraído das Escrituras Sagradas, extraído do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tá? Então, uma excelente pergunta que eu não vi cair ainda em nenhum dos concursos para capelães, mas que seria uma excelente pergunta, seria: qual foi o primeiro concílio da história da igreja? Certo? Então a resposta seria Concílio de Jerusalém. Dependendo da linguagem da Bíblia, estará lá Assembleia de Jerusalém, Reunião de Jerusalém, né? E o que você precisa saber então? Esse concílio ele será paradigma para os demais. Ele vai então ensinar para os teólogos que quando se tem uma controvérsia, se convocam as autoridades eclesiásticas, se convocam os teólogos, se convocam as pessoas que podem opinar com, digamos que com propriedade, e então discute-se e ao final gera-se um documento. Qual vai ser o nome desse documento ao final do concílio? Esse documento, costuma-se chamar esse documento de credo. Credo. E o que significa credo em latim? É mais ou menos alguma coisa como cremos, aquilo que nós cremos. Então, esse credo pode ser chamado também de declaração de fé. Esse credo pode ser chamado de declaração de fé. Essa declaração de fé, ela tem que estar escrita. Esse é o padrão. Essa declaração de fé tem que estar escrita oficialmente, tá? Ah, mas o primeiro concílio não foi em Jerusalém? Foi. Lá teve documento escrito ao final? Teve. E é daí que nós tiramos esse padrão, certo? Então vamos lá, vamos recapitular aqui então primeiro. O que é um concílio? Uma reunião, a fim de chegar a um consenso para resolver uma controvérsia. O primeiro concílio que nós temos na história da igreja é o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que é acerca do rito mosaico, certo? Então, qual era a controvérsia, qual era a polêmica que estava envolvida nesse primeiro concílio, Atos dos Apóstolos, capítulo 15? Vamos ver qual é essa primeira polêmica? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, conforme nós já vimos, né, é o único livro histórico, narrativo do Novo Testamento, escrito por Lucas. Tudo bem? Nesse livro fala sobre o início da igreja, né? E a igreja, nesse início, ela estava centrada principalmente em Jerusalém. Após a conversão de Saulo, certo? Nós temos então a igreja migrando para Antioquia, com uma especificidade, uma igreja menos preconceituosa, uma igreja mais global, uma igreja mais pluricultural. Então, é lá em Antioquia que Barnabé vai ser enviado de Jerusalém para analisar como está aquela igreja. É lá para Antioquia que Barnabé leva o recém-convertido Paulo, né? E é lá em Antioquia que Barnabé, Paulo e outros homens entrarão em oração.
Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, destaca que no meio dessa reunião de oração, disse o Espírito Santo: apartai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Saulo e Barnabé saem na primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, 14, 15, destaca ali a primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária, eles saem de Antioquia, vão para a ilha de Chipre, depois eles sobem para a região da Galácia do Sul, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Psídia. Então, essas primeiras cidades ali da primeira viagem missionária é na região da Galácia, tudo bem? Onde Paulo depois vai escrever a carta aos Gálatas. Muito bem, quando ele termina essa primeira viagem missionária, que ele houvera ganhado muitos estrangeiros para Cristo, a pergunta que fica é: esses estrangeiros que se converteram, eles precisam guardar todos os ritos mosaicos, toda a lei de Moisés, toda a lei moral, toda a lei cerimonial, a lei dietética, ou seja, a lei de dietas, pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, os estrangeiros precisam guardar todos esses detalhes, as festas, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, restrições infinitas que os judeus tinham. O que fazer com esse estrangeiro? Então, nós vamos ter uma controvérsia. Olha aí, ó, todo concílio é para resolver uma controvérsia. Então, já guarda isso. Todo concílio tem uma controvérsia e tem uma solução. E no seu resumo, você vai ter que colocar o concílio, a data que aquele concílio aconteceu, qual é a controvérsia que está sendo debatida naquele concílio ali e qual foi a solução, as personagens envolvidas e a solução, que é chamado de credo, certo? Então, a declaração de fé, o credo, é o documento que gera o final do concílio, tudo bem? Então deixa eu apagar isso aqui para nós falarmos sobre esse primeiro concílio, que é o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. Nesse concílio de Jerusalém, ao final da primeira viagem missionária, qual era a controvérsia que estava sendo debatida ali? Era acerca dos ritos mosaicos, ou seja, os estrangeiros, os gregos que se converteram ao cristianismo, precisam guardar toda a lei de Moisés? Sim ou não? A igreja se reúne na cidade de Jerusalém. Então, primeira coisa que eu já quero aqui destacar é que todo concílio vai ter um nome, e o nome desse concílio vai ser o nome da cidade sede. Como o concílio aconteceu em Jerusalém, nós vamos chamar de Concílio de Jerusalém. Simples assim. Quando nós vamos falar dos próximos concílios, concílio de Niceia aconteceu em Niceia, concílio de Constantinopla aconteceu em Constantinopla, certo? Enfim, isso aí está bem simples, né, pessoal? Então, lembrem disso, o concílio vai ganhar o nome da sua sede. Concílio de Jerusalém. Nesse concílio de Jerusalém, vai se criar o padrão de fazer um concílio. Como se faz um concílio? Temos uma controvérsia. O que fazer com os estrangeiros que estão se convertendo? Ok, isso é a controvérsia. Como faz para resolver? Convoca-se os teólogos, eles se reúnem na cidade sede, debatem, discutem. Nesse primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, falaram ali Saulo e Barnabé, falaram lá Pedro. Pedro conta a experiência que o Espírito Santo houvera lhe dado na cidade de Jope. Lembra? De um lençol que desceu do céu, com animais puros e impuros, de acordo com a lei judaica. E a voz dizia para Pedro: mata e come. Pedro falou: eu não posso comer porque eu sou judeu. Nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz disse para Pedro: não consideres comum ou imundo que Deus já purificou. Pedro lembra dessa experiência, conta essa experiência no concílio de Jerusalém, conta que ele estava pregando a estrangeiros na casa de Cornélio e o Espírito Santo desce ali sobre aqueles estrangeiros. Pedro então diz: agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Todo esse relato, essa experiência de Pedro é contada na cidade de Jerusalém. Então, aí nós entendemos o porquê que Deus fez Pedro passar por toda aquela experiência. A palavra de Pedro, a voz de Pedro tem um peso muito grande e ratifica, confirma aquilo que o apóstolo Paulo já houvera dito. Então, a Assembleia de Jerusalém termina. Mas se ela termina, todo o concílio, ao final da discussão, ele tem que gerar um documento. Como é o nome desse documento que nós vamos chamar no futuro? Credo. Tá? Que é o que nós cremos que é a nossa declaração de fé. E esse credo, pessoal, é um documento, certo? É um documento escrito. Então, deixa eu colocar aqui para vocês saberem que existe um documento, e esse documento não é oral, é um documento escrito. E esse padrão é extraído da Bíblia Sagrada. Muito bem, o líder da igreja em Jerusalém era Tiago. E lá em Atos capítulo 15 você vai ver que pareceu bem a Tiago e aos apóstolos escrever uma carta e mandar essa carta por escrito até a cidade de Antioquia, onde os cristãos estrangeiros aguardavam o veredito que viria de Jerusalém. Como que nós vamos viver agora? Será que a gente vai ter que aprender todos aqueles rituais que os judeus seguem ou não? A igreja de Antioquia estava ansiosa.
o Concílio de Jerusalém gera um documento escrito. Esse documento escrito é enviado por meio de Judas e Silas até a cidade de Antioquia, junto com uma grande caravana, e lá na cidade de Antioquia essa carta é lida. Qual o resumo dessa carta aqui, pessoal? É que os estrangeiros não precisam guardar tudo aquilo que está na lei mosaica, eles precisam se guardar apenas da carne sufocada, do sangue, da prostituição, né? Algumas linguagens falam das relações sexuais ilícitas. Se vocês se guardarem disso, tá tranquilo. Essa é a declaração de fé de Jerusalém. Este é o credo de Jerusalém. Este é o documento que conclui o Concílio de Jerusalém. Essa carta é lida e explicada na cidade de Antioquia e a igreja se alegra lá com a decisão que foi tomada. Então, o que eu quero que você lembre dessa aula aqui? Conceito de concílio, consenso. Primeiro concílio da história da igreja, Concílio de Jerusalém. Qual a controvérsia que aconteceu lá? Ritos mosaicos. Os estrangeiros, os gentios, precisam guardar ou não precisam guardar? Os judaizantes acreditavam que eles tinham que guardar todos os ritos de Moisés. Já Paulo, Barnabé e Pedro, pela experiência que houvera tido com Cristo, eles acreditam que não. A discussão acontece em Jerusalém, é gerado um documento, esse documento é enviado para Antioquia, é lido em Antioquia e cria-se o padrão. Quando eu tenho uma controvérsia, eu convoco um concílio que gera um documento. Esse é o padrão que nós vamos usar em todos os concílios que nós veremos a partir de agora. Então, mas você não pode avançar se você não entender tudo isso. Coloca o resumo no seu caderno aí, o que é concílio, coloca aí no seu caderno o primeiro concílio, coloca aí Atos capítulo 15, coloca o assunto que foi tratado nesse concílio, coloca quem era o líder da igreja que assinou a carta, que era Tiago, coloca aqui Judas e Silas que foram enviados para ler a carta em Antioquia e coloca que Antioquia vai ser a base missionária a partir de então e agora Paulo pode viajar para a segunda, para a terceira viagem missionária tranquilo, sabendo que a igreja lhe deu suporte. Os estrangeiros não precisam ficar guardando os ritos mosaicos. Devem se guardar apenas da carne sufocada, do sangue e das relações sexuais ilícitas ou da prostituição. Espero que você tenha entendido esse conceito inicial do que é concílio, conceito esse que a gente vai precisar dele nos próximos concílios, que nós chamaremos de concílios ecumênicos, tá? Nós vamos separar em duas categorias, concílios ecumênicos e concílios secundários. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu espero você lá. Revise o material e eu te aguardo lá. Um grande abraço.